conhece, meu nome é Adriano, sou professor de História da Igreja, teólogo e apologeta. Eu tenho, através dos Google Meetings, né, e de algumas salas, algumas lives, eu tenho tentado ajudar as pessoas que querem entender um pouco mais sua fé, né, tanto na parte doutrinária quanto na parte histórica, né, história dos movimentos, história de denominações, e esse assunto que a gente está lidando é um dos assuntos doutrinários que pertence a um movimento, né? E que movimento é esse? É um movimento de libertação, né? Então, o movimento de libertação ele vai trazer algumas doutrinas que não faziam parte nem da história da igreja como um todo, mas eles vão participar de um movimento, de um momento na história da igreja evangélica muito tarde já, que é ali aqui nos Estados Unidos, na década de 70, né? Então, na aula passada, nós falamos de maldição hereditária e as últimas quatro, que é a última das quatro doutrinas ensinadas entre a primeira onda pentecostal e a terceira onda pentecostal americana, né? Já na década ali de 70, essa doutrina aí começa a ser explicada nos Estados Unidos, né? Popularizada e tal. E no Brasil, ela só vai fazer parte da terceira onda ali no neopentecostalismo, onde os missionários, né, através dos missionários brasileiros, né, eles vão exportar esses ensinos e vão influenciar ali por meio desse meio evangélico brasileiro ali, pelos ministérios de libertação também. E aí a gente falou sobre 4 movimentos de libertação que surgiu no movimento carismático e o neopentecostalismo, e falamos de 2 dessas doutrinas, das 4 que influenciaram o movimento, 2 dessas aí têm influenciado até hoje, né? E 2 delas foram tratadas de uma parte muito política e racial também, tá? E aí falamos também um pouco sobre os personagens que criaram essas doutrinas no nosso meio, né? Então, naquele tempo, na década de 60, quando essa doutrina foi formulada, estava acontecendo muita coisa nos Estados Unidos, né? O movimento hippie, a revolução sexual, a guerra no Vietnã, problemas econômicos sérios naquela época. Então, essa doutrina ela vem desse tempo. E vem de um movimento, ela é muito popularizada, principalmente começa na Flórida, passa para a Austrália e depois passa para partes do mundo, né? E ela começa aqui na Flórida muito forte com o movimento dos pastores, através de alguns personagens que a gente falou semana passada, que é o Derek Prince, Tom Bashan, né? E entre outros, né? Então, as igrejas evangélicas, nós estamos aí vivendo um tempo. Então, as igrejas evangélicas, elas estão vivendo um tempo em que é de extrema importância ter entendimento das doutrinas fundamentais ali da fé, tá? E por que isso? Tem que ter um entendimento muito real disso e honesto das doutrinas fundamentais cristãs, porque se você não entender isso claramente aí, como a gente conquistou essas doutrinas aí, esses ministérios de libertação, por exemplo, trazem algumas coisas que vão confundir um pouco aquilo que nós já conquistamos através do ministério salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Entende? Então, onde Jesus ali nos comprou, nos justificou e nos redimiu através do seu sangue, nos resgatou e nos selou através do teu Espírito Santo. Então, pelo ministério salvífico de Cristo, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, como diz ali em Colossenses 1,
de 12 a 14, né? Onde fala assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar de uma herança dos santos no reino da sua luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né? Então, como fala ali em Colossenses. Então, entender a história de suas denominações e saber aí distinguir as doutrinas que são bíblicas e quais são esses ensinamentos que servem aí para alguns movimentos que vão conseguir passar para frente essas doutrinas que eles formulam aí através de coligação, aliança entre as igrejas, né? Conferências, encontros pastorais, cruzadas até, e outros ensinamentos que são exportados aí pelos seus missionários. Esses aí são responsáveis por esses ensinos novos no meio evangélico, ok? Então, é de extrema importância você realmente saber as doutrinas da fé cristã para você, quando surgir doutrinas novas no meio da parte evangélica, você saber se aquilo ali pertence mesmo, é bíblico mesmo, ou é só uma formulação que está atendendo um movimento. E por que se populariza tão rápido? Né? A popularização de uma doutrina nova se dá realmente no nosso meio pentecostal, se dá por causa da falta de conhecimento bíblico para rebater. Para te falar a verdade, esse é o maior motivo, né? Então, e é sobre essa doutrina de maldição hereditária que na década de 1960, 1970, através dos ministérios de libertação dos Estados Unidos, ela trouxe uma influência aos cristãos aí do movimento carismático e neopentecostal até os nossos dias de hoje, né? Eles que são responsáveis por esses problemas doutrinários aí que surgem, né? Até os pentecostais das igrejas históricas, para te falar a verdade, eles foram influenciados por pregadores itinerantes aí que, em seus sermões, dentro das suas bagagens, né, eles trazem aí o neopentecostalismo, trouxeram aí também ditos populares, né, e pelo uso do microfone eles vão normalizar esses ensinamentos que não fazem parte real ali do movimento pentecostal histórico. Então, igrejas como a Assembleia de Deus, Deus e Amor, a Deus e Amor é da segunda onda pentecostal brasileira, mas igrejas como cristãos como a Assembleia de Deus, a CCB e alguns movimentos pentecostais, igrejas que não têm uma coligação, mas movimentos de membros que participaram dessas igrejas históricas, tem muitos desses irmãos que estão aceitando essas doutrinas, né? Então, mas essas doutrinas não fizeram parte do movimento pentecostal histórico, dessas igrejas históricas, né? Como a Assembleia de Deus, né? Mas hoje é comum um assembleiano, por exemplo, ou até de uma Deus e Amor, se confundir quando tendo que explicar aí realmente sobre esse assunto de maldição hereditária. Às vezes eu vejo um assembleiano falando sobre isso aí, da maneira que esses movimentos falam, esses movimentos de libertação falam, para um membro de uma igreja histórica pentecostal falar, aceitada nos mesmos termos, é uma vergonha para um pentecostal histórico falar uma coisa dessa, viu, gente? Então, tem que realmente saber essas coisas direitinho para não errar nesse negócio. Então, existe uma grande diferença e uma confusão entre maldição hereditária, como os movimentos de libertação apresentam, e o pecado hereditário e também a reprodução de comportamento de pecado moral reproduzido aí pelos seus familiares, né? Ou seja, o pai tem um problema imoral, né? Comportamento imoral, a mãe, não sei, e aí há uma reprodução daquele pecado ali no meio dos familiares, é uma reprodução de um comportamento pecaminoso. Mas há uma grande confusão nisso aí, a gente vai estar falando sobre isso.
Boa tarde, grupo, tudo bem? Posso perguntar nesse intervalozinho? Pode sim. Justamente essa questão. Eu adoro estudo bíblico. Eu sou Elaine, sou belemita, assembleiana, e tem uma pregadora, uma pastora, Tânia Teresa, é uma juíza, onde ela traz diversos estudos com referências bíblicas falando de maldição hereditária. Ela conta do aborto dela e depois ela conta da, das missões que ela faz, dos lugares, e traz diversas referências. E realmente isso traz uma confusão, porque antigamente não tinha esse tipo de estudo sobre quebra de maldição. E Jesus já operava maravilha, né? Os heróis da fé, como os escritores da harpa, pregavam a palavra de Deus, sofriam diversas enfermidades, mas nenhum abortou esse assunto. E Sim, aí, sobre a Tânia Teresa, sim, missionária, sim. pastora Tânia Teresa, não sei se Eu, mais alguém conhece, ela traz base bíblica para falar essa Eu questão. conheço. Em sim, a gente vai 1994, seguir aqui porque ele vai dar essa resposta. Eu conheço a Tânia Teresa, a base bíblica que ela fala é o que falamos no começo aqui, eu acho que a irmã não estava. não, Está no Antigo Testamento. Mas o Fabiano vai estar dando, seguindo aqui, e é isso certo. que temos que tomar muito cuidado. Quando pega trechos que são para Israel, trechos que são do Antigo Testamento, trechos que não tem nada a ver com o nosso tempo. E quando aceitamos isso, estamos simplesmente anulando o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas o Fabiano vai estar seguindo, e no finalzinho, irmã Elaine, ele vai estar respondendo algumas perguntas, tá bom? Aí a gente abre para todo mundo. Obrigada. Gente, eu estava escutando um pedacinho que você estava falando. Quando você adota doutrinas através desses movimentos que foram exportados, você vai trabalhar uma parte doutrinária debaixo dessa perspectiva de Ministério de Libertação. Uma vez que você trabalha debaixo dali, você aceitou todas as suas doutrinas. Mas o que falta realmente no meio evangélico hoje é saber conhecer a parte histórica denominacional, principalmente americana, e como que essas doutrinas chegaram ao Brasil. Porque existe uma grande diferença, é o que eu sempre falo, e os livros que eu corrijo e tal, causa e consequência. Os brasileiros e outros países hispanos, eles exportaram as suas causas, as suas consequências e as suas doutrinas e o seu mar de literatura e não conhece as suas causas. Então, a gente adota e aplica as doutrinas através de manuais e se faz muito forte, muito popular através dos seus líderes essas doutrinas, mas não conhece a causa da história. Então, o que acontece? Você precisa saber da causa primeiro, como que surgiu, por que surgiu, como que foi implantada. Existem até coisas que foram condenadas pela Assembleia de Deus mesmo, pelos pentecostais se uniram no Canadá e Estados Unidos. E no Brasil tem coisas, doutrinas que são ainda adotadas até hoje, mas não sabem, porque não conhecem a história da igreja, a história da nacional, ainda adotam doutrinas que foram já proibidas e tiradas como doutrinas hereges, né? E o pior é que ainda continua popular no nosso meio. E não conhece, às vezes, a gente não conhece, no Brasil, tem muito esse problema de não saber a parte histórica. Por que eu estou falando isso? Eu sou professor de história da igreja aqui nos Estados Unidos e eu só fui entender essas coisas aprofundadamente quando eu fui buscar. E quando eu vi que os materiais do Brasil não se comparam na sua totalidade de informação, eles se preocupam só com um viés de informação, que é o viés histórico da parte doutrinária, mas não da parte política e não da parte, ah, por exemplo, essas doutrinas, a doutrina da maldição hereditária é a quarta doutrina, a última doutrina
de uma linhagem racial, extremamente racista, que serviu o lado político do movimento pentecostal. Então, se você conhece só pelos livros que foram traduzidos no Brasil e pelas pessoas que implantaram os seus manuais, as pessoas estão conhecendo aí, no mínimo, no máximo, para falar a verdade, uns 30% das coisas. Então, é muito pouco para entender a coisa como um todo. Então, é seríssimo isso. É seríssimo, porque aqui teve movimentos que já foram abolidos, movimentos de pastores, onde esse próprio pastor que criou a doutrina da maldição hereditária, ele revogou isso aí. Os pastores que faziam parte desse movimento, dos pastores, que chama o The Shepherd Movement, aqui em Florodel, aqui perto de casa, eles desmembraram os seus membros e deixaram eles fora, pediram perdão pelos seus ensinos, tanto pela parte autoritária quanto erros doutrinários. Então, mas no Brasil essas coisas não estão sendo faladas. E olha que isso aconteceu, esse movimento ficou por 16 anos só. Como que a gente no Brasil não sabe dessas coisas? Então é muito difícil, às vezes as coisas ficam populares demais, mas o entendimento histórico e bíblico, doutrinário, a gente peca muito nisso. E devido também àquela popularidade que como que esses ensinamentos entrou no Brasil, né? O Brasil entrou na década de 90, né? Na década de 90 é onde entra essa doutrina da maldição hereditária, junto com outras doutrinas, confissão positiva, o evangelho da prosperidade. Entra ali através do movimento G12, né? O movimento G12 foi muito forte naquela época, aquela confissão de pecados, aquela coisa toda. Então, o Ministério de Libertação, na década de 90, trouxe muitas novas doutrinas para o evangelicalismo brasileiro, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui que a gente vai falar sobre essas coisas. Então, essa doutrina de maldições hereditárias, ela achou lugar ali no meio evangélico, como a gente já falou aqui, e na aula passada também, final da década de 60 para a década de 70, né? E ela aí ficou realmente muito popularizada pelo meio pelo evangelho da prosperidade. E essa doutrina da maldição hereditária, ela faz parte do Ministério de Libertação, tá? Então ela dá sustento ao Ministério de Libertação, e esse Ministério de Libertação ele vai servir de pilar de sustentação à teologia da prosperidade, onde vai ser usar ali a confissão positiva, tanto é que nas suas práticas de ensino, nessa coisa do lidar com a parte espiritual, vai ter, dentro da teologia da prosperidade, confissão positiva, vai ter regressão, vai ter mentalização, vai ter confissões a líderes sobre pecados passados, né? Até tinha aquelas coisas de listas enumeradas de pecados, né? Então, e no Brasil, realmente, essa coisa aí vai ser popularizada no G12 e tal, na década de 90, né? Então, entenda, gente, quem está lidando com isso aí, entenda a parte histórica realmente, para vocês não serem enganados do que é realmente bíblico e o que não é, tá, gente? Então, e entenda também que, de acordo com o Evangelho da Prosperidade, é a vontade de Deus que todo crente desfrute tanto da riqueza material quanto também do bem-estar físico. Então, a teologia da prosperidade, ele tem uma força maior na sua proposta, e essa é a proposta. Então, é por esse motivo que familiares aí envolvidos nos ministérios, por exemplo, desses líderes internacionalmente aí conhecidos, eles são advertidos a não falar da doença de um familiar. Um dos exemplos mais conhecidos ali no meio disso tudo é o do próprio Coste Rim, né, que é o sobrinho do Benny Hinn, que ele dá o exemplo ali que quando sua mãe estava doente, o seu tio Benny Hinn, ele proibiu de compartilhar com a congregação, fazendo ali as suas visitas familiares sem o conhecimento da igreja e só indo lá visitar
a sua mãe com o seu sobrinho, né? Ele fala isso de boca aberta, e fala o que aconteceu, né, nessa época. Então, essa doutrina da maldição hereditária, ela dá suporte aos questionamentos sobre doença, pobreza, falta de sucesso na vida profissional, emocional. Por exemplo, a pessoa não consegue casar, problema, de repente tem um problema hereditário nesse negócio aí. Então, ele vai dar suporte também sobre a parte negativa da falta de resultados, por exemplo, da teologia da prosperidade, através dessa confissão positiva aí e tal. Então, o evangelho da prosperidade, sem essa explicação desses males que sofre aí o cristão, que apesar aí das suas declarações, decretos, né, usando palavras aí com seus chavões, né, de ativação ali do Ministério de Confissão Positiva, ali, né, eu declaro, decreto, né, mesmo cumprindo os requisitos, todos os requerimentos ali, até o financeiro, né, às vezes os textos bíblicos são interpretados muito pessoalmente, né, até as ofertas de primícias, o dízimo, eles sofrem um pouco de manipulação debaixo disso aí. E se a pessoa aparentemente está fazendo tudo à risca, e algo errado e negativo ainda está acontecendo na vida da pessoa, a única explicação é atribuir ou a falta de fé ou o problema da doença, se ela for repetida aí na família, ou qualquer outro tipo de sofrimento, ela é atribuída aí à maldição hereditária, que é a causa como a explicação mais eficaz. Então, essa doutrina da maldição hereditária, ela é o pilar principal da teologia da prosperidade. Se vocês não entenderem como que funciona essas partes doutrinárias dentro dos movimentos neopentecostais e carismáticos, vocês ficam à mercê só dos ensinamentos. Vocês têm que entender essas coisas na parte doutrinária, como elas surgiram, o que elas ofereceram para o seu tempo, qual foram as coisas aparentemente boas no seu tempo, mas também os escândalos que aconteceu no meio dos seus pastores. Então, se não entender isso, você fica à mercê só dos manuais e da popularidade, né? Então, é por Derek Prince, um professor muito importante dentro do movimento carismático, que ele desempenhou aí um papel fundamental na popularização da ideia das maldições hereditárias, né? Do jeito que a gente conhece hoje, né? Do jeito que ficou muito popular. E ele foi formado em filosofia platonista, né? E ele formula aí uma demonologia, onde, no conceito filosófico platonista, ele explica a influência do mundo transcendental no mundo físico. Essa parte da influência espiritual, aí o Derek, ele representou ali pelos demônios, né? E os seus males aí no mundo físico, sobre as pessoas, sobre os lugares e tal. Então, ele formula uma própria demonologia de sustentação a uma doutrina. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque você está tentando trazer coisas novas ao evangelicalismo para suprir uma carência de uma doutrina, um outro pilar, que é o Evangelho da Prosperidade, onde eles estão com interesses financeiros. Então, isso é difícil, uma coisa dessa, se você não entender isso. Então, é uma coisa muito séria, né? E é um mar de literatura que surgiu, né? Então, o Derek Prince, ele tentou explicar como um cristão sofre influência demoníaca, sendo por opressão, sendo por depressão, sendo por oposição, sendo por destruição de bens materiais, fracassos pessoais na vida amorosa, né? Como falei aqui, e essa parte profissional aí também, como já falamos, né? Então, entenda isso aí, causas e consequências, tá, gente? E aí surge a pergunta, né? Você tem que, quando se fala dessa coisa, a minha pergunta é, o que é a base da minha fé? Jesus ou Platão? Entendeu? Então, eu fico com Platão, com Jesus, né? Porque Platão está
fora dessas coisas totalmente fora, você pegar um conceito platonista, que é uma coisa espiritual, como que ela tem influência de quebrar, de fazer por causa de faltas de coisas minhas. Como que minha geladeira vai quebrar? Você lembra dessa coisa no Brasil, que era quebrou a geladeira, quebrou o fogão, quebrou o carro, quebrou não sei o quê, tudo culpa do demônio, do devorador? É com Derek Prince, por exemplo, que o demônio, que o devorador vira, o gafanhoto de Malaquias 3 vira demônio. É Derek Prince que cria isso. Como eu falei na aula passada, o espírito de Jezabel, por exemplo, é por Don Bashan, o seu companheiro, ele que cria esse personagem da Jezabel, do espírito de Jezabel, para dar uma resposta, para inibir as mulheres que tinham ganho ali uma voz no movimento feminista na Revolução Sexual de 1969, dentro dessa década que está tudo acontecendo. E aí ele, para inibir as vozes das mulheres que agora conseguiram uma voz dentro das igrejas, assim, para não ter esse problema influenciar dentro das denominações, ele fala com que qualquer mulher que tiver argumentando com um pastor ou uma autoridade espiritual, um pastor, um diácono, seja lá quem for na igreja, se tiver uma argumentação, uma pergunta, ou seja, um questionamento, a pessoa está agindo debaixo de um espírito de Jezabel. Ele cria isso para combater a voz feminina por causa do sucesso da coisa da resposta feminina na sociedade, e traz isso para dentro da igreja. Meu Deus do céu. Ele cria uma coisa que esses conceitos filosóficos, quando se misturam com doutrinas bíblicas, começa a fazer uma bagunça danada no meio evangélico. Então, entenda causas e consequências, gente. Então, mas como que funciona esse conceito formulado por Derek Prince? Ele é debaixo dessas várias propostas, gente, que esse assunto de maldição hereditária vai trazer essas propostas aí dentro do Ministério de Libertação, tá? Então, o conceito de maldição hereditária é que os pecados dos pais são herdados pelos filhos em consequências negativas ali podem ser transmitidas de uma geração para outra dentro de uma família, ok? Então, as ações ou pecados dos seus ancestrais, eles podem ter um impacto aí persistente na vida dos seus descendentes, né? Então, o conceito é sendo dentro desse conceito, sendo ele o comportamento ou o pecado cometido por gerações anteriores, eles vão resultar numa maldição espiritual que vai afetar o bem-estar da pessoa e os relacionamentos ou o sucesso das gerações futuras, tá? Ele cria esse conceito aí no meio disso tudo. Então, esse ensinamento, gente, ele encontrou seu caminho em muitas igrejas aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, você vê aí como é que está hoje. E através dos ministérios de libertação, fez com que muitos crentes, eles viviam ali, realmente ali com medo das suas maldições hereditárias, que estavam além do seu controle, né? Na década de 70, gente, vocês não entendem como que é a década de 70 nos Estados Unidos. É uma reviravolta. É onde a segregação acaba, onde os negros estão começando a ter os seus espaços com os brancos nas escolas, lugares onde os negros tinham um caderninho, onde eles tinham que fazer, eles não podiam parar em certos lugares, e o movimento hippie também, uma revolução no movimento hippie. É tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos nessa época, que o povo vem para as igrejas querendo respostas para a sua vida, resposta por que está acontecendo isso na vida deles, na vida dos pais, né? Então, tem
vertentes filosóficas para tudo quanto é parte nessa época dos Estados Unidos. Então, o brasileiro, para falar de maldição hereditária criada nos Estados Unidos, um conceito de maldição hereditária criada nos Estados Unidos, debaixo de uma outra cultura, debaixo de outros problemas sociais, problemas políticos e tudo que estava acontecendo aqui, não começa nem a ter ideia daquilo que aconteceu, tanto na sociedade quanto na parte da igreja, que não é a mesma coisa do Brasil, que adotou isso aí na década de 90. Não tem comparação. Então, às vezes a gente adotou os ensinamentos, mas não entendeu as causas das coisas. Então, já se tornou ali uma prática constante. As pessoas que estão aí à frente desses ministérios de libertação, que quando ao trabalhar ali, tratar essas dificuldades que os crentes enfrentam aí até hoje, a explicação realmente ali é apontar para as consequências dos pecados cometidos ali por os seus antepassados, tá? E o resultado disso aí, gente, é atribuir a cada doença a um comportamento imoral reproduzido ali, ou se não tiver explicação, a qualquer outra forma de sofrimento. A parte da maldição hereditária é uma boa proposta para o pessoal aceitar. Foi uma coisa muito válida aqui nessa época, né? Até hoje tem valia isso no nosso meio, para muita gente, né? Então, a responsabilidade do pecado, gente, pessoal, é tratado como uma ação demoníaca. Aqui está um problema. Se você não conhece a sua Bíblia realmente, se você não conhece o seu Velho Testamento, e você não conhece a parte do pecado na queda, e o que Paulo fala no Novo, os apóstolos, né? Mas principalmente Paulo, quando fala sobre a justificação em Romanos, essa parte de Gálatas com as obras da carne, tudo isso, se você não entender o seu Velho Testamento muito bem entendido, e você não entender o Novo Testamento na parte doutrinária, você vai cair nessas coisas aí, realmente, entendeu? Então, a responsabilidade do pecado pessoal dentro dos ministérios de libertação ficou com uma... responsável foi a ação demoníaca. O crente já não fica com a responsabilidade do pecado pessoal. É influência demoníaca. Gálatas 5,19, aquela lista que tem ali, as pessoas ficam mais ligadas a coisas influenciadas do que sua própria responsabilidade pessoal perante a Bíblia, dentro desses movimentos aí. Essa doutrina se você não entender, eu estou te falando sério, é uma coisa muito séria isso aí. Então, é por isso que ela se populariza, né? E os ensinamentos na prática da quebra de maldição vai ter essa coisa precisa aí de repreender o espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito do homicida, o espírito da pobreza material, né? Para que as maldições dos nossos ancestrais aí sejam quebradas, e é preciso repreendê-las pela palavra da fé e da confissão positiva para ter um resultado na vida da pessoa, né? Então, o Derek Prince, com os movimentos igualzinho, gente. Quem perdeu a aula passada não perdeu o que eu falei sobre os movimentos de libertação que surgiu antes. Mas o Derek Prince, como os movimentos anteriores e suas formulações de doutrina, ele volta ao texto do Velho Testamento e usa Êxodo, usa Deuteronômio, usa Números, e constrói uma doutrina para explicar o porquê que os cristãos são atingidos por essas influências demoníacas. Entenda que ele fez essa doutrina dele com viés platonista, tá, gente? Então, o que acontece? Mas o texto principal utilizado aí da doutrina é, por exemplo, Êxodo 20, versículo 5, né, onde que esses líderes aí do Ministério de Libertação, o que eles não falam para as pessoas, o que eles não dizem dessa doutrina, é que os textos relacionados à doutrina no Velho Testamento é ligado aos textos da aliança feito aos israelitas. Isso aí eles não falam, não vão falar. Então, e qual que era a condição?
A condição ali era a obediência aos estatutos, e a causa de receberem bênçãos ou maldições estava na obediência dos seus mandamentos. E a forma de cessar o castigo, por exemplo, e sobre esses termos, estava ali, como Deus fez para os israelitas, está ali no arrependimento. Então, gente, a gente tem que conhecer o seu Velho Testamento. Se você conhece o Velho Testamento só de folhear a Bíblia, tem que se aprofundar, né? Aprofundar nos conhecimentos bíblicos do Velho Testamento, tá, gente? Então, Derek Prince, por exemplo, ele utiliza ali para fundamentar essa doutrina textos como que se encontra ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, né, onde fala sobre não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, sou seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Normalmente, quem está tratando com esse texto aí, não termina o versículo também, não. Mas eles falam só da visitação do pecado dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração, e para ali. Né? E eles não continuam falando, não. Vários versículos são frequentemente aí invocados ali para apoiar essa noção de maldições hereditárias, né? Mas é importante, gente, vocês entenderem que os versículos que foram especificamente aí direcionados são direcionados realmente ali a Israel, e o contexto desses versículos é a aliança mosaica, e os ministérios de libertação, eles não vão falar sobre isso para vocês, né? Não falam dessas partes de que é um conceito dali. Quer dizer, pegam um versículo, usam uma interpretação pessoal e aplicam na sua doutrina, tá, gente? Então, esses versículos, eles estão associados na Velha Aliança, no termo das Velhas Alianças, ele está associado ao pecado de idolatria, tá? Entenda as advertências encontradas ali em Deuteronômio, né? Se você lê Deuteronômio, você vai ler Deuteronômio, por exemplo, você pegar o capítulo 28 de Deuteronômio, você já matou a charada, né? Não tem, meu Deus do céu. Mas a gente vai continuar aqui. Então, essas advertências aí encontradas em Deuteronômio, sobre esses versículos aí citados, que são realmente as bases dessa doutrina, né? E aí tem Êxodo 20, capítulo 5 e 6, tem Números 14 e 18, tem Deuteronômio 5, 9, eles usam esses textos, né? E esses textos são aí realmente corriqueiramente aí usados para fundamentar essa doutrina, tá, gente? Então, o texto vai falar ali, não se curvará a eles, nem os servirás, porque eu, o Senhor, seu Deus, somos Deus zeloso, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, e aí tem o Deuteronômio 5:9, que vai falar, você não se curvará a eles, nem os servirá, porque eu sou um Deus, eu sou seu Deus, eu sou um Deus zeloso também, vai falar sobre a mesma coisa, visitando a iniquidade dos pais dos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Sempre é relacionado, se você for ler o texto, vai estar relacionado à idolatria, tá? Então, Deus, em Deuteronômio, ele vai nos advertir, tá? Vai advertir os israelitas, tá, gente? Sobre esse problema de idolatria. Você abre aí Deuteronômio 11, por exemplo, capítulo 11, versículo 26 e 28, você vai ver ali quando ele está falando ali, preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir deuses desconhecidos. Então, Deuteronômio, por exemplo, 28, Deuteronômio 28, se você lê ali, você vai ver as partes da bênção de maldição ali claramente, tá? Então, Deuteronômio 28 também está incluído aí, onde Deus vai explicar
em grande detalhe aí as bênçãos e maldições que Israel receberia aí por obediência ou desobediência à lei, respectivamente ali, né, gente? Então, o Senhor, ele vai colocar realmente a bênção e a maldição ali. E essa condição é a obediência, tá? Por exemplo, você vai ver outra coisa importante aí, um ponto importante, é que as bênçãos e maldições do livro de Deuteronômio, dentro desse contexto da lei mosaica, ele vai proferir diretrizes especificamente aí para Israel em relação à Terra Prometida. Então, eles têm que seguir aquilo ali à risca. Não tem conversa. Ali tem mandamento... ali dentro do Deuteronômio 28, está lidando com tudo que o israelita tinha, tanto da lavoura, quanto dos seus gados, quanto da sua fertilidade dos seus animais, quanto da proteção contra os seus inimigos. Tem tudo ali em Deuteronômio 28. Então, outro trecho ali, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 28, Deus vai declarar a maldição, ele viria sobre Israel, por exemplo, por forma de exílios, por forma de escravidão, no versículo 38, através de pestes e enfermidades, no capítulo 28, versículo 21 a 22, secas, ali no versículo 23 e 24. A razão realmente ali da maldição é muito bem explicada em Deuteronômio 28, no versículo 45, onde vai falar assim: todas essas maldições cairão sobre vocês e elas o perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedecerem ao Senhor, seu Deus, nem guardaram os mandamentos e os decretos que lhes deu. Então, se não entender isso aí, gente, todas essas coisas de bênção e maldição era Deus dando para o povo de Israel ali. Tá entendendo ou não? Essa parte aí de Deuteronômio, como... Uma coisa é como que os movimentos de libertação usam o Velho Testamento para fazer a doutrina da teologia da prosperidade funcionar no Ministério de Libertação. Outra coisa é o que Deus disse aos israelitas em Deuteronômio, segundo os termos da aliança, na maneira que eles estão indo para conquistar a Terra Prometida. Eles vão viver debaixo de uma bênção de um Deus que governa sobre eles. É uma teocracia. Deus governando sobre o povo. Deus trazendo bênçãos sobre o povo. Deus guardando o povo do mal. Deus guardando o povo dos seus inimigos. Deus abençoando sua colheita. Deus abençoando seu gado, né? E tudo que ele tinha. Deus abrindo as comportas do céu. Comportas do céu em Malaquias não é tesouro, dinheiro, não, gente. Comporta do céu em Malaquias é chuvas sobre as suas colheitas. Tá? Você lê Deuteronômio 28, que você vai entender a linguagem de Malaquias 3. Até isso ele muda depois, né? Mas, anyway, de qualquer forma, eu falei sobre dízimo no outro dia aí, não sei se quem assistiu a aula vai entender essa parte aí também. Então, por exemplo, em Deuteronômio 24, 16, vai afirmar explicitamente que os pais não serão mortos por causa dos seus filhos, nem as crianças serão mortas por causa dos seus pais. Cada um será condenado à morte pelo seu próprio pecado. Como que eu estou ensinando uma doutrina do ano 70 sobre maldição hereditária, de um pecado que um pai está cometendo e o seu filho vai sofrer a causa, sendo que na própria coisa, no conceito das condições da aliança, usando o mesmo livro de Deuteronômio, você vê explicado essas coisas, gente. Meu Deus do céu. Entendeu? Deuteronômio, se você lê ele realmente, conhecer o Velho Testamento, conhecer realmente, gente, tendo a honestidade de se aprofundar no Velho Testamento, entender o que estavam os termos dessa aliança para Israel e tal,
Você não vai cair em ensinamentos da década de 70, tá, gente? Então, Deuteronômio 24:16 vai falar isso aí. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem as crianças serão mortas por causa dos seus pais, cada um será condenado à morte pelo seu próprio pecado. Ok? Então, Israel tinha coisas acontecendo no Israel, da mesma forma dessa coisa de dito popular, também na época de Ezequiel, essa conversa de maldição hereditária, de culpa, de pecado de pai e filho, tinha ditos populares. Da mesma maneira que tem no nosso meio, tinha na época de Israel. E Ezequiel é um exemplo desse. Mas em Ezequiel 18:20, vai falar assim que a alma que pecar, essa morrerá. E o filho não sofrerá pela iniquidade do pai, nem o pai sofrerá pela iniquidade do filho. Tá? Então, esse princípio aí ele é reforçado em todo o Antigo Testamento e enfatizado a responsabilidade individual pelas ações da pessoa que o fizer. Tá? O povo de Israel, ele sabia, gente. Por que eu estou enfatizando vocês entenderem o Velho Testamento? O povo de Israel, ele sabia sobre essa responsabilidade pessoal segundo a lei. Por exemplo, como a gente acha ali naquela história do rei Amazias, por exemplo, no 2 Reis 14, ali no versículo 3-6, você vai ver ali onde a Bíblia diz assim: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas segundo tudo que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos seus altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo o que está escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos seus pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, esse entendimento do povo de Israel, eles entendiam de lei, meu pai do céu. Só a gente fica confundindo essas coisas aí, né? Então, apesar dessa interpretação pessoal dessa teologia da prosperidade e esse conflito aí que ela causou e tem causado aí nos seus ministérios de libertação, que trouxe para o meio evangélico, surge aí perguntas, né, sobre essa questão, né, de interpretação. Então, a pergunta, gente, não é a razão, na real. Porque a razão a gente já sabe que é para dar sustento. O Ministério de Libertação, ele dá sustentação para o Evangelho da Prosperidade. Mas se fosse algo que a gente estivesse perdendo em alguma coisa de interpretação, a gente tinha que voltar ao texto e entender o que estava acontecendo. Mas a causa, a razão, a gente já sabe, tá, gente? É um movimento que fez uma doutrina para dar sustentação a uma teologia da prosperidade, tá, gente? Então, vamos aprofundar aqui para descobrir aqui um pouco como é que a gente reconcilia alguns versículos aí, tá? Então, vamos explorar aí um pouquinho o Êxodo, capítulo 20, aí, versículo 5, que é um dos versículos, esses conceitos, né? Esse versículo é bem citado aí em discussões sobre maldições geracionais aí. Começando ali com o versículo 4, ele vai afirmar que você não fará para si mesmo uma imagem esculpida ou qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu, acima, ou que esteja na terra, abaixo, ou que esteja na água, sobre a terra. Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, visitando a iniquidade dos pais nas crianças, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, o contexto é todo esse, de idolatria. Então, o foco do versículo ali é a continuação ali do pecado da idolatria, que vai trazer essa coisa de odiar ali a Deus
Foi um dos problemas de Israel até o final dos seus cativeiros, foi da idolatria. Vocês sabem disso, né? Então, e trouxe essa coisa aí desse ódio, né? Dessa aversão a Deus, essa quebra de aliança e tudo, essa desobediência, tanto nos comportamentos dos seus pais nos filhos, né? Em outras palavras aí, os filhos, eles são punidos, eles não porque eles eram descendentes daqueles que praticavam idolatria, mas porque eles continuavam nas suas práticas pecaminosas e dos seus pais. Então, é isso que é visitar a iniquidade dos pais nos filhos, nesse versículo, tá? O que é isso que significa, a visitação da iniquidade dos pais nas crianças aí. Esse é o entendimento desse versículo. Então, a menção da terceira e quarta geração ali não é meramente ali sobre dessa maneira que eles apresentam, né? E deixa eu pensar mais uma coisa, se tem alguma outra coisa para falar sobre isso. Por exemplo, isso fica mais claro, gente, se você ler, por exemplo, o mesmo livro ali, se você pegar, por exemplo, Deuteronômio, em Deuteronômio 24, versículo 16, você vai ver isso aí, onde os pais não serão mortos, como eu falei, pelos pecados dos filhos, nem as crianças serão mortas pelo pecado dos seus pais, né? Então, em vez disso, o que ressalta aí é que a idolatria pode persistir ao longo de alguma geração por causa de um comportamento, de um pecado geracional, tá? O filho reproduz o pecado do seu pai pelo comportamento, né? Então, em termos mais simples, o comportamento de um pecado geracional, ele pode estar ali sendo praticado no meio de Israel ali, por exemplos aí de seus pais por gerações. Mas o filho, ao ver o pai fazer uma prática pecaminosa, e se ele não tomar uma postura de não querer reproduzir esse pecado, ele pode ser realmente reproduzido aí no meio desses familiares, né? Um exemplo simples, por exemplo, de pecado na vida de um pai, reproduzido aí pelo seu filho, até antes da lei, demonstrado aí, demonstra essa possibilidade de comportamento, né? De repetir mesmo os pecados de nossos pais, está no caso do próprio Abraão. Tá? Quando ele saiu do Egito, ele mentiu ali por 2 ocasiões, e aí as histórias você pode conferir aí, Gênesis capítulo 12, versículo... A história está em Gênesis 12, capítulo 12, de versículo 10 a 20. E depois vai se repetir ali no capítulo 20, no versículo 1 ao 18, você vai ver a segunda história. E Isaac vai reproduzir a mesma coisa desse comportamento em Gênesis capítulo 26, versículos 6 a 16. Isso é uma coisa que acontece ali, tá? Isso não é realmente ali, gente, não é necessariamente ali porque alguém está sob uma maldição geracional. Porque ele não estava, ao reproduzir o pecado do seu pai de mentira, ele não estava debaixo de um pecado geracional. Em vez disso, ele era por causa das suas experiências, né, que podem aí influenciar as escolhas ali quando as mesmas circunstâncias podem estar sendo aí apresentadas, né? Naquele caso ali, os costumes daquela época eram muito drásticos, né? Como tomar a mulher de alguém ali daquela forma, né? Os povos tinham esses costumes aí bem difíceis, né? Então, os ditos populares no meio do povo de Deus, eles pertencem aí a todas as épocas e acabam aí se confundindo no meio do povo, né? Os israelitas também fizeram essa suposição pelos provérbios também populares nos tempos aí dos profetas, né? E é exatamente aí o que você consegue ver, por exemplo, na época do profeta Ezequiel, né? Israel, ele costumava dizer entre eles ali que Deus puniu injustamente as crianças pelos pecados dos seus pais, né? Então, ao ponto de os israelitas cunharem ali a expressão, um provérbio, né? Os pais comeram uvas azedas e mais os dentes das crianças se embotaram, né? Para expressar realmente esse sentimento.
Embotar, gente, quer dizer aí tornar menos cortante ou menos agudo. Embotar é a mesma coisa de um sinônimo de cegar ou enfraquecer, tá? Tu tornar tipo uma lâmina, perder a sua força, tá, gente? Então, mas em Ezequiel, por exemplo, ali, o próprio Deus, em Ezequiel capítulo 18, versículo 1 a 4 ali, a Bíblia diz, vai falar assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você quer dizer com repetir o provérbio sobre a terra de Israel? Os pais comeram as uvas azedas e os dentes das crianças se embotaram. Como eu vivo, declara o Senhor Deus, este provérbio não será mais usado por vocês em Israel. Eis que todas as almas são minhas, e a alma do Pai, assim como a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, já nos tempos de Ezequiel, Deus rejeitou esse provérbio, né? Em Ezequiel 18, aí ele começa afirmando que todas as almas ali pertencem a ele, enfatizando aí o seu papel como criador, né? E ele vai além também para fornecer uma explicação bem detalhada da sua justiça, né? Ilustrando ali que ele responsabiliza cada pessoa para as suas próprias escolhas, né? Deus realmente ele vai descrever cenários ali em que uma pessoa justa e o seu filho perverso, por exemplo, e um pai perverso e um filho justo, né? Ele vai trazer esses cenários aí, eles serão julgados da mesma forma, independentemente, tá? E Deus ele vai deixar claro que o filho não será responsável pela punição e pela iniquidade do seu pai, ou vice-versa, tá? Então, Ezequiel capítulo 18, é bom vocês dar uma lida nisso aí. Então, a justiça dos justos e a maldade dos ímpios estão sobre si mesmos, ok? Então, quando a gente conhece realmente ali o Velho Testamento, sem ser de uma maneira de manipulação de textos, né? Mas realmente aí tirar um tempinho, né, gente, para investir um tempo aí a compreender o texto por completo, né? As suas histórias e essas pataquadas aí deveriam deixar de existir no nosso meio, né? A responsabilidade é realmente da pessoa que pecar, né? Eu fico imaginando, irmãos, lembra da história dos reis de Israel, por exemplo? Ai, Jesus. As histórias do rei de Israel, dá para vocês entenderem isso também, gente. Você pegar os reis de Israel e os seus filhos, não bate. Essa doutrina da maldição hereditária, na maneira que eles colocaram, não combina, por exemplo, com algumas histórias. Pega Acasias, por exemplo. Rei de Judá, era um rei mau, mas teve um filho abençoado. Josafá, ele era um rei piedoso, mas seu filho Jorão foi mau diante de Deus. Então, Acaz, por exemplo, ele era mau, mas o seu filho, o Ezequias, era bom. Se você pegar, por exemplo, Ezequias mesmo, era bom, mas o seu filho Manassés e o seu neto Amon era mau. Como que bate? Não bate. Pega Josias, que era filho de Amon, por exemplo. Amon pecou mais do que Manassés. Gente, Manassés, meu Deus do céu. Você pegar a história de Manassés, ele governou por 55 anos em Jerusalém e ele fez coisa abominável a Deus. Ele sacrificou filho a Moloque, ele adorava o céu, a lua e as estrelas, ele transformou Jerusalém num verdadeiro escândalo e abominação, por exemplo. Idolatria terrível dentro de Jerusalém. Mas aí ele foi para a Babilônia cativo e voltou abençoado. Ele se arrependeu e Deus no seu arrependimento, Deus tirou o castigo. Então, Manassés teve um filho chamado Amon, que foi um problema maior do que seu pai. Entendeu? Ele pecou mais do que seu pai. Mas o próprio Amon, ele teve um filho, por exemplo, Josias, que fez uma das maiores reformas em Israel, meu Deus do céu.
Nossa, ele destruiu os deuses, os altares, ele fez a maior Páscoa de Israel, foi Josias que fez. Então, a maior Páscoa em Jerusalém foi ele. Então, foi um homem abençoadíssimo. Então, bate a coisa da maneira que querem fazer, é difícil, eu acho difícil isso. Por isso que é importante você entender e conhecer o seu Velho Testamento. Entendeu? Então, essa questão de que porque o pai erra, o filho vai ser da mesma maneira aí, como maldição hereditária, isso não condiz com a realidade bíblica sobre, principalmente, de uma aliança feita de uma formulação de uma doutrina que usa pretensão, descarta totalmente aquilo que Deus fez com Israel. Descarta, joga no lixo aquilo que Deus tinha na aliança com Israel, por um termo de obediência, e bênçãos e maldições. Descarta tudo isso e faz uma nova teologia, uma base doutrinária para dar um sustento a uma teologia, eu acho difícil. Difícil. Eu não vi ninguém realmente assim que conhece Bíblia. Eu não estou te falando de gente que foi treinada debaixo desses manuais, não, tá, gente? Eu estou falando de gente que realmente conhece Bíblia, tá? Uma pessoa que vai para dentro do Novo Testamento ou Velho Testamento e destrincha ele da forma que ele foi, da forma que Deus intentou, tanto para Israel quanto para a igreja. Ele lidar com essas coisas dessa forma, não, tá, gente? Então, eu vejo que no problema ali de Israel, como um povo, um problema de comportamento também geracional, onde esse comportamento geracional pode ser aí reproduzido, ok? Então, só isso aí, gente, já dissipa essa noção que Deus já dissipa, o próprio Deus dissipa essa noção arbitrariamente de punir gerações por pecados dos seus ancestrais. O próprio Deus foi vocal com isso, né, no Velho Testamento. E isso se alinha aí com a resposta, por exemplo, que Jesus, quando os discípulos levantaram essa questão de uma maldição geracional, no caso ali do homem ali nascido cego, os discípulos perguntaram a Jesus, né? Você lembra dessa passagem, né? Rabino, quem pecou? Este homem, os seus pais, né? Quando ele nasceu cego. Jesus respondeu: não era que esse homem pecasse ou seus pais, mas que as obras de Deus ali pudessem ser exibidas nele, ali em João 9, né? 9, de 1 a 3, você vai ver isso aí. Então, Deus, ele pede aos israelitas o perdão e a misericórdia quando eles se arrependem. Tá? A Bíblia ele vai fornecer inúmeros exemplos em que esse ciclo aí de castigos sobre essa coisa de visitar as iniquidades dos pais sobre os filhos foi quebrado quando os israelitas clamaram o Senhor. Eu estou falando da parte da desobediência. Quando eles pecavam e as maldições vinham sobre eles, a forma de Deus reverter a situação dos israelitas era o arrependimento. E Deus deixa isso... Como que o povo... Eu não entendo uma coisa, gente. Por que para a gente, no meio popular, a gente usa versículos de uma forma dentro da igreja e depois usa versículos de uma outra forma dentro do Ministério de Libertação? Por que não tem entendimento completo sobre esses versículos? Como que a gente faz confusão sobre essa coisa do arrependimento de quando o povo de Israel está sendo castigado, né? Quando eles gritaram ali ao Senhor, né? Eles disseram: nós pecamos porque nós renunciamos o Senhor e servimos a Balaíns, a Astarote, quando o povo de Israel estava clamando a Deus, né?
mas agora nos liberte da mão dos nossos inimigos para que possamos atendê-lo. E o Senhor enviou a Jerubal, Baraque, Jefté, Samuel, e os libertou da mão dos seus inimigos e de todos os lados ali que aconteceu. Então, você lê aí 1 Samuel 12, você vai ver coisas assim, né? Deus sempre usa o arrependimento como uma solução para, na parte do clamor, a gente acabar com esses problemas, para ele, o povo de Israel, né? Para o povo de Israel acabar com esses problemas. Deus sempre fez isso, através do arrependimento, né? Então, gente, Deus sempre vai usar o arrependimento como uma solução para os que chamamos aí dessa coisa de maldição hereditária aí, maldições geracionais. Há uma confusão muito grande nessa coisa aí. O arrependimento, gente, ele é afirmado pelo próprio Deus quando ele fala ali, por exemplo, Salomão dizendo, se o povo... Isso é um dos versículos que eu não entendo como é que o pessoal faz confusão, tá? Olha só. Deus fala assim, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar o meu rosto, e se virar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra. É o mesmo contexto, meu Deus. 2 Crônicas 7,14. É o mesmo contexto da aliança. Essa coisa de arrependimento sobre castigo, Deus ouve o arrependido, coração quebrantado. Ele não recusa. E ele vai agir através do arrependimento, trazendo uma nova oportunidade. Então, Deus não muda nisso. O arrependimento é a chave no passado e agora. Não tem essa coisa, meu Deus. Então, esse é o padrão que nós vemos aí todo no Antigo Testamento. Quando a nação de Israel caiu no pecado da idolatria, Deus os avisou para que se afastassem desses pecados e se não o fizessem, eles iam realmente ali enfrentar a punição. Mas se eles se arrependessem, Deus cederia ali e perdoaria os seus pecados e tirariam ele daquela condição. Então, isso também mostra que os pecados dos pais não eram uma escravidão da qual os descendentes precisavam se libertar, gente. Então, em vez disso, cada geração ele poderia fazer a escolha de não perpetuar ali os pecados dos seus pais e evitar as maldições descritas ali em Deuteronômio 28. A solução era e é ainda o arrependimento. Então, gente, a solução realmente ali era e continua sendo o arrependimento, ok? Então, esses movimentos de batalha espiritual, ele influencia o movimento carismático e neopentecostal ali, dentro dessa parte do neopentecostalismo, a pensar que no Novo Testamento esse ensino aí, ele é praticado, né? E fizeram aí as pessoas a pensar que as maldições geracionais são encontradas nos crentes, como é encontrado aí hoje na Igreja de Cristo, né? Mas como que a gente pode falar isso? Você vê esse ensinamento, por exemplo, praticado no Novo Testamento? Você não consegue ver isso. Então, nós vivemos um tempo, gente, que é extremamente necessário saber tanto o seu Velho Testamento quanto o Novo Testamento, tá, gente? Não é difícil ver porque quando a gente lê ali as profecias de Jeremias sobre a nova aliança, então, não vai ser difícil ver, porque quando a gente lê, por exemplo, as profecias de Jeremias sobre a nova aliança, onde dizem ali, né, os pais comeram as uvas azedas, os dentes das crianças se embotaram, né? Mas todos morrerão pela sua própria iniquidade, e todos ali, tanto o homem, todo homem ali que come as uvas verdes ali, os seus dentes devem ficar embotados, né? Então, quando você vê o que aconteceu ali, como eu expliquei, essa coisa aí já não faz sentido na maneira que Deus já corrige isso, já na época de Ezequiel e tal.
Então, mas ele continua dizendo ali, naquela profecia, que chegariam dias, fala assim, eis que dias estão chegando, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão para tirar-os do Egito. Minha aliança que eles quebraram, embora eu fosse seu marido, declara o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu colocarei a minha lei dentro deles e escreverei em seus corações. E eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Jeremias 31, versículo 31 a 34, você vai ler isso aí. Então, de que ele está falando? Né? Ele está falando realmente ali dessa profecia. Se você conhece bem o seu Velho Testamento, o cumprimento dessa profecia aí, de Jeremias, é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, e se você lembra aí dos versículos aí que são citados com apoio à maldição hereditária, essa doutrina da maldição hereditária, eles foram feitos no contexto da velha aliança, nessa aliança mosaica, tá, gente? No entanto, aí, como os cristãos, estamos aí sobre a nova aliança, tá? E na nova aliança, Cristo, ele cumpriu todos os requisitos da lei em nosso nome, como diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 4, onde diz ali, para que a exigência justa da lei possa ser cumprida em nós, que ainda não de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito, né? Em Mateus 5,17 também falar alguma coisa. Então, entenda essas coisas de uma forma mais completa sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, para vocês não caírem disso aí, tá? Por exemplo, Gálatas, nossa, é tanto versículo no Novo Testamento que a gente vai falar sobre as obras salvíficas de Cristo na cruz do Calvário, o que a gente ganha com seus benefícios, o novo nascimento, né? Então, é muito importante você realmente colocar sua fé nos seus parâmetros bíblicos, tá, gente? Então, Cristo, ele nos redimiu realmente ali da maldição da lei, né, da velha aliança, tornando-se aí maldição por nós, para que nós pudéssemos ali participar da bênção real ali de Abraão, como diz ali, expressa ali em Gálatas capítulo 3, tá? Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição para nós, né? Pois está escrito, amaldiçoado é todo aquele que está pendurado no madeiro. Então, esses versículos do Novo Testamento vai tratar dessa coisa, né? E através disso aí, para que em Cristo ali, Jesus, a bênção de Abraão possa chegar aos gentios, para que possamos ali receber ali o Espírito prometido através da fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, você vai ver o que significa isso aí, né? Então, isso significa aí para os crentes, gente, todos esses benefícios, que os crentes arrependidos em Jesus Cristo, que eles são libertos da pena do pecado, não podem aí realmente ficar submetidos a maldições geracionais, tá, gente? Então, eles não estão sobre uma condenação da lei, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, não existe condenação, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, infelizmente, os defensores desse ensinamento, eles tiram esse versículo de contexto e, como resultado, interpretam, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, como algo que precisa ser usado em uma oração, por exemplo, e para quebrar a maldição hereditária, né, como esses erros aí que já vimos, né? Mas é aqui que eu quero chegar aqui num outro ponto importante, tá, gente? A Bíblia, ela não vai ensinar como quebrar maldição geracional, você não vê isso na Bíblia. Então, que esses movimentos de libertação produziu
é uma imensidão de livros, sermões, com títulos aí, né? O Segredo para Quebrar as Maldições Geracionais, né? E entre esses 4 movimentos de libertação que eu falei na aula passada, e os seus métodos variados aí, você vai ter dificuldade de encontrar um único método unificado, por exemplo, para fazer isso. Entre os 4 movimentos de libertação que houve na história do evangelicalismo, nenhum deles concordam em todas as suas doutrinas, ou em todas as suas aplicações. Eles são diferenciados em todos eles. Então, até nisso, eles não são... em algumas doutrinas eles adotam, outras eles descartam, né? Então, nas práticas também, nas suas aplicações também, tá, gente? Então, há uma dificuldade até nisso aí existe, né? E por que existe isso, né? A resposta é clara, né? Porque a Bíblia não ensina essa coisa, dessa forma que estão ensinando, né? Esses movimentos de libertação, eles têm algumas semelhanças, mas não tem concordância entre todas as suas doutrinas, né? Cada um defende a doutrina que tem a sua própria visão única aí, realmente, sobre como quebrar as maldições geracionais, tá? Alguns que defendem aí a libertação, outros aí pendem uma parte de uma oferta de sacrifício e tal, e outros vão te pedir para você renunciar à maldição entre várias fórmulas também, né? E é difícil uma coisa dessa também, porque eu já vi tanta coisa nesse meio. Eu conheci pessoalmente a pioneira que levou para o Brasil, tá, gente? A Neuza Etioca. Então, eu sei desses manuais de libertação, eu sei como que funciona esse negócio, como a Neuza trouxe para lá. A Neuza fez todo aquele mapeamento espiritual, de nomenclatura de demônio brasileiro, qualquer eram as suas coisas e tal, aquela coisa toda. Então, pensando nisso aí, esse ensinamento, ele fica meio complicado, tá, gente? Então, o próprio, por exemplo, um outro movimento que trouxe uma nova vertente para esse movimento de libertação espiritual foi o Peter Wagner, ok? Ele praticava, por exemplo, os ensinamentos e era extremamente, Peter Wagner, ele era extremamente envolvido com o movimento de libertação. E aí, quando ele viu que as cidades em que ele orava, fazendo ali mapeamento espiritual, não estava dando resultado, ele reformulou o seu pensamento e adicionou a figura do apóstolo e do profeta na sua prática do movimento de libertação, criou ali uma nova teologia chamada do domínio, né? Abandonou de vez. Ele mesmo fala nos seus livros, né? Um livro muito importante dele aí que fala sobre muita coisa que ele mudou o pensamento doutrinário dele. This Changes Everything. Isso muda tudo, que é um livro que vai falar quando ele deixa a teologia bíblica de lado e adota o teísmo aberto. Gente, o negócio é tão sério como que os brasileiros e os hispanos estão lidando com isso, é que apóstolos e profetas que estão agindo debaixo disso aí não sabem, não conhecem a teologia de Peter Wagner, que fez uma teologia totalmente diferente de domínio, descartou totalmente a bíblica. Peter Wagner, por exemplo, ele tem uma aversão à teologia terrível. E o cara, ele era professor de teologia em Fuller. Então, no seminário de Fuller. Só que ele não quer que ninguém conheça a Bíblia, tenha conhecimento bíblico aprofundado, porque o que ele quer é revelação particular. O que eles raptaram aquela palavra rema para dizer uma revelação da Bíblia espiritual. Já não precisa mais o conhecimento bíblico aprofundado. Então, quando Peter Wagner faz isso, tem vários pastores e vários profetas e pastores que adotaram as suas doutrinas, apóstolos brasileiros, que adotam a sua doutrina através do ministério profético, mas não entendem a teologia do domínio que eles têm, que eles exercem. Que dentro dessa teologia, misericórdia, essa teologia
fala que Jesus não pode voltar, é uma teologia pós-milenista, que Jesus não pode voltar à Terra até que a igreja ganhe todo as 7 montanhas de influência, se chama teologia do domínio. Onde a igreja tem que ter um representante apostólico nas 7 influências da sociedade e preparar essa sociedade para Jesus voltar, e até isso acontecer, Jesus não vai voltar. E a autoridade da igreja está nos apóstolos, nos profetas, não está mais na Bíblia como uma autoridade de fé e prática, mas está mais ligada a uma autoridade espiritual de cobertura. Então, isso descarta totalmente aquilo que é realmente o conhecimento bíblico sobre as Escrituras. Entendeu? A suficiência de Cristo é posta em xeque numa coisa dessa. Então, o pessoal não entender realmente essa parte fica complicado. Entendeu? Peter Wegner, ele cria uma nova teologia do teísmo aberto. Pastores que estão debaixo disso, pastores, profetas, apóstolos que estão debaixo disso, adotaram os ensinamentos, mas não conhecem a teologia do negócio, conhecem a parte prática do profético. E no profético existe um monte de método de mentalização e mentoria para ritos cabalísticos, coisas esquisitas, método de mentalização misturada com coisa espiritual. Meu Deus do céu, é uma coisa que como se o Espírito Santo precisasse de ajuda para fazer alguma coisa no espiritual. E uma coisa, chega a ser bizarra uma coisa dessa. É a única teologia que eu vejo no meio da igreja hoje, da cristã, que eu posso chamar de teologia demoníaca, porque muda até a maneira que o Espírito Santo age no meio da sua igreja. Isso é sério demais. O povo está agindo debaixo disso, mas não conhece o que está fazendo. Pensa que as nomenclaturas, os nomes, são a mesma coisa, mas não são. Profecia, o ministério profético, o dom de profecia, os ministérios de Efésios 4:11, os dons espirituais de Coríntios, que Paulo ensina, na teologia do domínio, ele não tem a mesma nomenclatura, não tem o mesmo peso. É totalmente diferente. Os 5 ministérios, da maneira que eles tomaram da mesma maneira que o movimento de Chuva Serôdia tomou esses 5 ministérios, concentrando só em 2 vertentes, o apostolado e o profético, e em 1949 foram proibidos, eles foram descartados e eles foram classificados como heresia. Então, o que acontece? Em 1949, a Igreja a Assembleia de Deus partiu no meio por causa disso. E o pessoal do Brasil não conhece essa história. Então, são coisas sérias que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, o movimento de Chuva Serôdia realmente deixou de existir por causa das suas práticas heréticas no meio do pentecostalismo daquela época. Então, ele abandona realmente ali o ensino teológico, Peter Wegner, e ele segue essas denominações, seguido aí pelas essas denominações que adotam o teísmo aberto, e realmente se alguns apóstolos entenderem aí o que é essa teologia do domínio formulada por Wegner, e fossem honestos, biblicamente falando, já teriam se afastado desse ensino aí. Eu digo porque é bem sério esse conceito aí dele. Teologia do Wegner não é bíblica, não bate, não entra, não faz, não serve nem para o ministério profético a ser entendido biblicamente por Paulo em Coríntios, e nem pela parte apostólica de Efésios também, porque eles trazem uma conotação totalmente diferente no entendimento debaixo do movimento Chuva Serôdia. O pessoal que não conhece a história da igreja, história denominacional, não vai entender isso. Então, ensinar, por exemplo, esses conceitos de maldições hereditárias, ele representa, por exemplo, vou te falar de alguns perigos disso aí. E os perigos aí para a fé cristã, tá?
E dentro desses perigos aí, eles incluem o seguinte: isso minimiza a obra de Cristo, porque o ensinamento de que os crentes podem ficar sobre uma maldição hereditária, ele torna o sacrifício de Cristo na cruz insuficiente. Então, isso sugere que os rituais de orações, os sacrifícios adicionais, são necessários para uma verdadeira liberdade em Cristo. Então, como que eu sou cristão, liberto em Cristo e preso por um ensinamento de dominação? Não faz sentido. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi completo, e efetivamente abordado em todos os pecados ali, e não deixando nenhuma ira de Deus encoberta e condenação ou maldição sem tratamento. Tá? É o que o autor de Hebreus, por exemplo, fala ali em Hebreus 7, capítulo 7, 25, né? Onde é capaz de salvar ao máximo aqueles que se aproximam de Deus através dele. Né? A palavra grega ali, traduzida como para o máximo, é a palavra panteles ali, né? E o que significa é por inteiro, perfeito, o tempo todo ali realmente, na íntegra. Aquilo ali cobre tudo. Então, é difícil eu adotar uma coisa de uns anos 70 sabendo que na Bíblia tem uma coisa completa pelo sacrifício salvífico de Cristo, né? Então, portanto, aí afirmar que alguém redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pode estar sob uma maldição geracional, é diminuir e depreciar ali a obra da cruz, né? É como dizer: obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, mas eu sinto muito que eu não seja isso suficiente, né? Então é meio esquisito esse negócio. Então, Deus, o próprio Deus, gente, ele nunca vai responsabilizar ninguém pelos pecados que não tenha sido cometido ali, como vimos, né? A gente viu essa parte da velha aliança e aquilo que a gente está vendo na nova aliança, né? Isso aí, gente, eles colocam uma carga, aceitar uma coisa dessa, colocam uma carga, um peso sobre os crentes, tá, gente? E, na maioria dos casos aí, o remédio prescrito aí para uma maldição geracional normalmente envolve identificar, por exemplo, a origem da maldição para neutralizar o seu suposto poder, né? Então, aí se dá para você imaginar, né? Como que você vai tentar rastrear os pecados dos seus antepassados, né? E aqui entra o método de regressão, né? Onde tem duas vertentes, tá, gente? É necessário aí, o que usa esse método aí na parte da parapsicologia, da psicologia profissional, pode ser aplicado na ciência aí, uma coisa que a igreja não é contra, uma coisa de entendimento psicológico e tal, né, emocional e tal. No ramo da psicologia, ele é certo. Mas o outro, da maneira que fazem regressão aí, nessa parte da psicologia, é proibido pelas escrituras. Essa coisa de regressão em vidas passadas é desse jeito aí, que alguns estão fazendo em mentorias aí pagas, isso é contra a Bíblia. Né? E essa parte da explicação. Queria que o Júnior desse uma explicação rápida aí sobre esse método, esses dois métodos aí. O Júnior, ele é psicólogo, ele queria que você explicasse essa parte aí, Júnior. Rapaz, gente, então, como o Fabiano muito bem falou, tem os dois tipos dessa regressão, ou até mesmo, podemos dizer, a tal hipnose, né? Uma que é científica, que pode ser até feito, que é essa científica e que trata até uma certa idade infantil da criança, porque muitas coisas estão no subconsciente. Então, dá para ser acessado para que se saiba de algo que aconteceu, de algum distúrbio, de alguma coisa que possa ter acontecido. E o outro é totalmente o oposto disso, que é essa regressão de passado, essa regressão indo para outros caminhos, que aí é totalmente espírita, totalmente uma coisa
que você conhecer sua vida passada, algo que você possa ter acontecido na sua vida passada. E todos nós, crentes evangélicos, rejeitamos, porque há um ocultismo atrás disso. E mesmo com o acesso, né, científico, ele precisa ser muito bem tratado, com todo cuidado, porque a pessoa que faz isso, ela precisa estar habilitada, treinada, capacitada, porque acessar a mente de uma pessoa, ela pode, se a pessoa não tiver habilitada, não souber lidar com isso, ela pode desencadear outros problemas, e pode ser problemas seríssimos para a vida da pessoa. Então, aí temos que ter muito cuidado com esses dois polos aí, tá bom? Mais sobre isso. Seja ela em modo regressão, psicanalístico, terapeuta, que é a hipnoterapia, né? E a hipnoterapia tratada como algo profissional e que vai tratar até uma certa parte da infância, que é 1 ano e 8 meses, mais ou menos, pode ser acessado para saber de algo, é diferente dessa coisa mística que você acessa os antepassados da sua história, tá bom? Fabiano? E o pessoal hoje tem feito essas coisas de regressão no meio desde a época do G12, o pessoal tem feito essa coisa de regressão meio esquisita no nosso meio evangélico, né? E hoje tem surgido mais outros diferentes aí dessa prática de regressão. Então, esse processo não é só realmente aí apenas inatingível, essa coisa da maneira de procurar pecado dos outros atrás, lá para... Imaginou você ir procurar pecado do pessoal até lá pé de Adão? Difícil, uma coisa dessa, né? Seus ancestrais, quem foi que pecou aí para trás? Então, esse processo não é apenas inatingível, mas também pode levar à frustração, né? Especialmente aí quando os crentes acham que os seus esforços para quebrar essas supostas maldições geracionais são realmente fútil aí, né? Muita gente frustrada com isso aí. Tem gente que pagou mapeamento espiritual, R$200, R$300, e daqui a pouco continua na mesma coisa e vai arguir com a pessoa que fez e não tem resposta, né? Então, além disso, gente, é um potencial aí de exploração espiritual, exploração emocional e financeira, né, na busca de quebrar maldições geracionais, né? Principalmente, gente, quando os nossos irmãos aí, da nossa grande maioria, ganham um salário mínimo e as pessoas simples, né, às vezes não tem nenhuma escolaridade aí e depende de pessoas para explicar esses tipos de métodos, né, onde eles vão fazer aí, infelizmente, essas pessoas presas fáceis, né, para extorsão financeira, né, através de mentoria, para quebrar a maldição hereditária. Eu acho isso um ridículo, uma vergonha dentro do Evangelho, cobrar para fazer aquilo que você recebeu de graça de Jesus. Na verdade, isso aí você nem vai fazer nada, mas tapear os outros para fazer essas coisas, né? Se for para pregar o Evangelho e fazer algo, ou expulsar um demônio, fazer expulsar um demônio, se for um processo de libertação real, você cobrar para fazer isso já é uma vergonha, né? Misericórdia. A pessoa tem que se converter. Então, qualquer ensinamento que explore as necessidades dos crentes, sobrecarregando aí com essas práticas que não são entendidas aí, e elas são condenadas aí nas Escrituras, ela vai diluir realmente aí a essência do Evangelho e desvia a atenção da graça e da liberdade oferecida na pessoa de Jesus Cristo, né? Isso faz aí que os crentes se tornem aí realmente uma massa de manobra para negar a responsabilidade pessoal também, né? E alguns desses crentes aí
que adotaram esses ensinamentos, muitos deles têm até, quando eu converso com alguns, eles têm uma dificuldade de entender a responsabilidade pessoal dos seus próprios pecados, porque eles atribuem, alguns deles, as lutas apenas às maldições hereditárias. Então, tem gente que não consegue entender a responsabilidade do pecado da pessoa mesmo. Isso segue, limita o crente de reconhecer que a luta com o pecado ali, que é uma obra da carne, conforme está escrito ali em Gálatas 5:19 a 21. Meu Deus do céu, eu já vi vários confundir essa coisa. Então, Paulo, em Colossenses, por exemplo, capítulo 3, ele vai falar que coloque a morte, ou mortifique, né, o que é terreno em você, e aí que vai ser ali a imoralidade sexual, a impureza, a paixão e desejo maligno e cobiça, né, que é a idolatria. Então, Paulo vai falar desses problemas que a gente tem na carne, e a listagem está em Gálatas 5. Então, na última carta, por exemplo, a Timóteo, sabendo dos problemas carnais que existiam, principalmente no local que Timóteo estava pregando e pregar o evangelho, Paulo vai dizer ali, vai falar, né, fuja das paixões, né, juvenis, e busque ali a justiça, a fé, o amor, a paz, né, e juntamente com aqueles que chamam o Senhor de um coração puro. Então, aquela coisa de entender o seu lugar, de um novo nascimento, trazendo a palavra do Evangelho, que vai converter, através do Espírito Santo, essa situação pecaminosa, esse problema da natureza pecaminosa do homem, né? Então, essa doutrina tem problema para tudo quanto é canto, né? É por isso que a abordagem bíblica, gente, para sustentar o pecado, ele envolve realmente ali a responsabilidade pessoal, tá? E arrependimento, e a dependência ali, por exemplo, do Espírito Santo para a santificação, né? Então, gente, a Bíblia vai exortar consistentemente ali os crentes a mortificar a carne e morrer para si mesmo ali, para fugir do pecado, tá? Em nenhum lugar das Escrituras é chamado para quebrar a maldição geracional como uma solução para superar pecado, por exemplo. Entendeu? Então, em vez disso, ali, o processo de santificação é retratado ali como uma obra progressiva, realmente, ali do Espírito Santo dentro dos crentes, né? Como um arrependimento ali, como um componente essencial dessa vida de santidade aí, que a gente busca e recebe na pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo na vida do crente, tá? Então, outro perigo dessa doutrina da maldição hereditária é que ela nega a realidade de qualquer sofrimento dentro de momentos circunstanciais da vida do crente. Então, o ensino sobre maldições geracionais, ele é problemático quando ele é usado para explicar o sofrimento, por exemplo. Você não consegue explicar o sofrimento dentro de uma doutrina de maldição hereditária. Então, biblicamente falando, você vai formular uma coisa absurda que a Bíblia não vai falar, né? Sendo aí ela a coluna que sustenta o Evangelho da Prosperidade, onde vai ensinar realmente que é vontade de Deus que sejamos sempre abençoados, sem a possibilidade da responsabilidade dos nossos atos, né, de descuido aí, por exemplo. Como é que faz? Se eu não tiver responsabilidade, por exemplo, as coisas que eu como, uma dieta, ou seja lá o que for, comer só gordura, só açúcar, só não sei o quê, daqui a pouco eu estou com um problema de saúde. Mas essa responsabilidade é minha. Não é uma responsabilidade espiritual, é uma responsabilidade pessoal. Então, que responsabilidade? Se eu não tiver responsabilidade com as coisas de saúde, por exemplo, eu vou passar o mal disso. Mas tem gente que quer espiritualizar tudo e tirar a responsabilidade pessoal das pessoas. Então, é difícil até nisso. Às vezes eu vejo pessoas orando por uma pessoa que viveu... Brenda, I can't eat down. I'm teaching. But put it out there, I'll do it. Thank you very much. Okay?
Love you. Então, desculpa, gente, minha filha fez um bolinho para mim e eu dou no ar, né? Mas amém. Então, gente, eu vejo uma dificuldade muito grande, que o pessoal, às vezes, tem uma doença causada por descuido próprio e quer culpar o demônio por uma coisa que o cara não para de comer churrasco, vive comendo gordura, tem um problema sério de saúde, agora quer culpar o demônio. Bate um negócio desse. Vive comendo fritura. Depois quer culpar o bisavô pelas gorduras que está comendo. Meu Deus do céu, não tem como fazer uma coisa dessa. Não tem como eu culpar meu bisavô, que já morreu, com o excesso de comida engordurada que eu estou comendo hoje. Não tem como. O sal, não tem como. Então, tem gente que quer espiritualizar tudo na vida cristã. E não é assim, né, gente? Então, a realidade que nós vivemos é realmente um mundo contaminado aí pelo pecado, mas a responsabilidade também, nós temos as nossas responsabilidades, né? E sobre as situações corriqueiras aí da vida, onde o crente passa por casos de dificuldade, por exemplo, onde há dor, onde há sofrimento, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele vai dizer que ele adverte ali, né, em 1 Pedro 4, né, de 12 a 19, ele vai falar assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, né? Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida que estão sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem e se exultem, né? Se não insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, as coisas corriqueiras da vida, tem coisas que o cristão vai passar, né? Vai passar por coisas difíceis, mas não é para a gente tomar essa posição que é sempre uma posição de um movimento que realmente não explica a vida cristã, né? Então, tem que ter aí um entendimento verdadeiro sobre isso aí. O resto do versículo ali, ele vai falar, né? Porque chegou o tempo de começar o juízo da casa de Deus, e se começa por nós, na qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus. E se com a dificuldade que o justo é salvo, será que será do ímpio pecador, né? E aí ele vai terminar o versículo 19 ali dizendo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E aí ele vai terminar ali esses versículos. Eu acho que é isso aí que é bem interessante quando o Pedro fala sobre isso aí. Então, e uma outra questão que vai falar sobre maldição hereditária é a questão patológica, né? Que a gente está conversando aqui sobre coisa de comida e tal, essas coisas todas. E sobre o genético e o patológico ali, né? Tem uma história familiar de uma doença, por exemplo, patológica, já é explicado pela medicina, né, gente? Então, onde a ciência aí, médica vai provar que certas doenças podem sim ser herdadas através da genética, né? Isso aí, a Bíblia não é contra isso, não, tá? Mas isso não significa que 4 gerações sofram do mesmo mal também, tá, gente? O pecado de alguém. Uma doença patológica pode ocorrer ou não, né? Meu avô, por exemplo, gente, ele morreu com um problema cardíaco sério,
tá? E morreu com o coração comprometido. Mas os seus filhos, por exemplo, eles não precisam ter um problema de coração ali, onde tem uma coisa difícil. Podia ter alguns? Podia. Meus primos, e eu, não tem, ninguém tem problema de coração, né? Ninguém tem problema cardíaco. Então, em algumas famílias aí, isso aí pode ocorrer, e outras famílias não pode ocorrer, né? Não é a Bíblia não é contraditória aí à ciência, tá, gente? A pseudociência filosófica aí, sim, né? Um dos movimentos da alta crítica, né? Essa aí é contrária à Bíblia, como ali nas suas teorias, né, da evolução, etc., né? Mas esse é assunto de apologética aí, se eu começar a falar desse assunto agora, vai tomar muito tempo, né? Ali no Tribunal do Macaco, 1925, né? Que vai falar sobre, conhecido aqui nos Estados Unidos como o Scopes Trial, né? Foi aqui, foi, por exemplo, aqui que os cristãos, nós perdemos a voz na cultura popular, né? Nós fomos dito aí, foi falado para a gente que se a gente quisesse acreditar em Deus, era para acreditar em Deus dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas. E aí a teoria de Darwin começou a ser ensinada dentro das escolas naquela época, né? Por quase 30 anos, nós não tivemos uma voz ativa para mudar ali a opinião pública no meio cultural americano. A igreja ficou dentro das casas e dentro das igrejas, a voz da igreja, e só depois com as cruzadas, as coisas, Billy Graham, aquele pessoal, começou a ter uma força, uma voz de novo na sociedade americana. Foi um momento muito difícil, né, da igreja nessa época. Mas isso é coisa para outro assunto. Mas aqui também, gente, eu quero falar sobre esse posicionamento bíblico, sobre a obra salvífica de Cristo, que te salva, que te redime, que te justifica e que te santifica. Você tem que entender essas 4 doutrinas, gente. Vocês têm que entender essas 4 doutrinas. Se você entender isso aqui, realmente, você não cai em qualquer coisa, não. Entendeu? Eu sou pentecostal, eu acredito nos dons, eu tenho os dons, mas quando eu vejo pentecostais caindo em coisas assim, eu fico assim, meu Deus, como a pessoa, se não soubesse essas 4 doutrinas, eu não caía nessa coisa, né? Então, isso vai ajudar muita gente aí a não cair nessas ondas doutrinárias aí que levam as pessoas de lá para cá, tá, gente? O cuidado do entendimento aí realmente bíblico é o que traz aí a maturidade cristã, e isso aí é inegociável e importante para sair aí de um estado de não ter conhecimento das escrituras, como um bebê na fé, né, para a maturidade realmente cristã, aí é onde você vai não ter, por exemplo, o conhecimento torna o crente inconstante, exatamente ali como diz em Efésios 4:14, onde vai dizer assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda para todo o vento de doutrina, por engano de homens que, com astúcia e engano, fraudulosamente, aí, no meio do povo de Deus, né? Vocês entenderam, então, gente, que essa doutrina, eu quero que vocês entendam isso, que houve 4 movimentos no pentecostalismo de libertação. E esses 4 movimentos, eles trouxeram 4 doutrinas diferentes. Nas primeiras 2 eram extremamente racistas. 2 doutrinas extremamente racistas lidando com esse assunto de geração. Vocês perderam a primeira aula, não sei quem perdeu, mas vai falar de pessoas como John Wilson, que vai trazer a doutrina da identidade cristã, que foi a principal doutrina mais tarde usada pelos grupos da Ku Klux Klan, dos racistas americanos e tal. Então, 4 doutrinas foram introduzidas no pentecostalismo. A maldição hereditária é a última doutrina.
Maldição não hereditária, ela é a última doutrina que vai fazer parte da década de 70 para dar suporte ao pilar da neopentecostal do movimento através do Ministério de Libertação para a teologia da prosperidade. E quem formula essa doutrina é o Derek Prince, aonde ele é um professor formado em filosofia em Cambridge, e ele vai formular uma demonologia para responder a parte da teologia da prosperidade que é fraca no explicar o porquê que crente sofre com ações demoníacas. Então, ele faz uma demonologia, um sistema dentro do Ministério de Libertação e apresenta para o pentecostalismo, e o pessoal adota. Então, o pessoal adota e explode isso aí, porque vai para tudo quanto é movimento. Começou nos Estados Unidos muito forte, foi para a Austrália, pegou fogo na Austrália, depois chegou no Brasil. No Brasil, chega na década de 90 por duas pessoas que vai realmente fazer isso valer muito no Brasil, que é Neuza Itioca e Valnice Milhomes. Então, Valnice Milhomes e Neuza Itioca traz essa coisa para dentro já formulada, né? A Neuza Itioca, ela foi aluna de Peter Wagner em Fuller, esse seminário que eu te falei. Então, tudo isso, muitas dessas coisas, o seminário de Fuller é uma coisa interessantíssima. O seminário de Fuller, na Califórnia, ele é o único seminário que todas as ondas pentecostais passaram por lá. E todas essas doutrinas e pessoas que criaram doutrinas ou foram influenciadas por elas, por outras pessoas, passaram por lá também. Então, essas coisas são formuladas e explodiu para o mundo, particularmente de Fuller. Derek Prince, ele cria essa doutrina e ensina essa doutrina em Fuller, nos Ministérios de Libertação. O Peter Wagner pega esse ensinamento de lá e aplica esse ensinamento na nova reforma apostólica. Então, tudo coligado. Então, vocês têm que entender a história do denominacional para vocês entenderem essas coisas.